Você já teve a sensação de que, por mais que você se esforce, planeje e faça tudo certo, a vida simplesmente sopra um vento contrário e destrói todos os seus planos? Tudo que você estava pensando, planejando, arquitetando. Aqueles momentos em que você olha para o céu e pergunta: por que isso está acontecendo comigo, Jesus? Por quê? É doloroso quando a maternidade cansa, que o casamento passa por crises, ou aquele projeto profissional que você tanto sonhou, tanto está trabalhando nele, parece estagnar, parece que está parado. O sentimento de impotência é real. Eu já vivi isso em várias situações, em várias áreas da minha vida e ultimamente, e no último agora passei no profissional. Então eu falo de um lugar de vivência disso com o Senhor, não só de teoria ou de ouvir falar. E aí o Senhor veio trabalhando muito em mim porque eu estava lendo o livro de Jó. E hoje nós vamos conversar sobre o pior cenário que alguém pode enfrentar através da história de Jó. Mas não vamos olhar para ela apenas como uma história antiga. Vamos entender, através da psicologia e da neurociência, o que acontece com a sua mente quando tudo dá errado e como ter a certeza absoluta de que, mesmo no caos, os planos de Deus para a sua vida não podem ser frustrados. Pegue seu café, respira fundo e vem comigo. Jó era um homem íntegro, próspero e feliz. Em um único dia, ele perdeu seus bens, seus filhos e logo depois a sua saúde. A vida dele virou um cenário de ruínas, literalmente, da noite para o dia. E sabe o que a neurociência explica sobre momentos assim? Quando sofremos uma perda repentina ou passamos por uma fase de estresse crônico, nosso cérebro entra em modo de desamparo aprendido. E esse é um conceito da psicologia clássica, estudada por Martin Seligman. É quando a nossa mente, de tanto apanhar da vida, sabe aquele momento que você fala assim, Senhor, eu não vou aguentar mais? Então, é esse momento. E aí você começa a acreditar que não importa o que faça, nada vai mudar. O estresse prolongado inunda o nosso sistema de cortisol, bloqueando a nossa capacidade de enxergar saídas, de fazer um zoom out e enxergar outras possibilidades. Você se sente paralisada. Então a pergunta de reflexão aqui é: qual é a área da sua vida hoje onde você sente que, por mais que você tente, o vento contrário sempre sopra mais forte? Você já se pegou pensando que as coisas nunca vão dar certo para você? Você já se pegou nesse lugar? Porque esse lugar é um lugar muito perigoso. Porque ele pode te levar para comparação. E aí, da comparação, ele vai te levar para um lugar pior, que é a ingratidão. Ingratidão pelo que Deus já te deu, pelo que Deus já confiou a você, pelas coisas que você já conquistou. Eu quero que você entenda que o Senhor sabe da nossa humanidade. E aí eu quero te dar 3 passos que vão facilitar um pouco esse processo. O número 1, passo 1, o direito de chorar, mas o dever de ficar, de permanecer. Quando Jó recebe as notícias, a Bíblia diz que ele rasgou seu manto, raspou sua cabeça e se lançou na terra. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele sentiu a dor. Na psicologia moderna, a renomada autora Susan David, criadora do conceito de agilidade emocional, explica que forçar uma positividade tóxica destrói a nossa saúde mental. Tentar sorrir quando seu coração está quebrado só aumenta a pressão interna. Porque Deus não espera que você seja de ferro. Mas repare no que Jó faz logo em seguida. Ele se lança na terra e adora. Adorar no caos não significa que você está feliz com a situação, que mesmo tudo dando errado, tem que estar rindo e feliz, mostrando felicidade para todo mundo. Significa que você reconhece que a sua identidade e o seu valor não muda só porque as circunstâncias mudaram. Você continua sendo filha, mesmo no deserto. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Você tem se permitido chorar e processar as suas frustrações? Ou está tentando engolir o choro para parecer a mulher forte para os filhos, para o mundo? E aí vem o passo 2. O silêncio de Deus e o ruído dos outros. Quando está todo mundo dando pitaco, todo mundo falando, você não devia estar fazendo isso, ou você deveria ter um plano B, ou você deveria estar fazendo outra coisa, ou não está dando certo porque você está fazendo errado, como os amigos de Jó, no caso.
Estavam lá falando com ele. Ah, Jó, você deve estar sendo penalizado porque você deve ter pecado, por isso que você está sendo castigado. Por isso que Deus está fazendo isso com você, por isso que destruiu a sua família, por isso que levou os seus filhos e os seus gados, porque você está sendo, você está ouvindo a voz das pessoas. E ao invés de silenciar a voz dos outros, das outras pessoas, até das pessoas próximas. Porque até as pessoas próximas também vão falar. E muitas não vão falar porque não te amam, vão falar porque te amam. Por exemplo, a minha mãe, quando eu queria trocar, sair da enfermagem para estética, ela falava assim: minha filha, você não vai ter segurança, porque lá você tem uma carteira assinada. E aí, o que que você vai fazer? Agora você vai trabalhar com sobrancelha? E você vai ter que segurança? Você não vai ter fundo de garantia? Né? Como os pais que incentivam você a fazer um concurso público, como se aquilo fosse uma segurança. É uma segurança, mas ao mesmo tempo não é, porque pode ser que aquilo não vai te preencher realmente e não seja o que Deus quer para você. Mas você vai porque você está ouvindo o som das pessoas de fora, ao invés de estar esperando no Senhor. Porque ele tá não é porque ele está em silêncio que ele não está fazendo nada, que ele não está trabalhando, mas nós entendermos o momento que estamos vivendo, a parte do deserto que estamos vivendo, qual é a parte do processo que nós estamos. E em todo o processo, nós devemos confiar, descansar no Senhor. Então, esse é o segundo passo. Entender que o silêncio de Deus não significa que ele não está fazendo nada por você, não está ouvindo as suas orações, não está vendo o seu choro. E quando você ouvir a voz dos outros, você silenciar, ao invés de você fazer o contrário. Jó passou por um longo período de silêncio de Deus. Para piorar, os seus amigos, até a sua esposa, vieram com conselhos errados, julgamentos e cobranças. Disseram que a culpa era dele, crise na sua transição de carreira ou na sua vida pessoal. E as pessoas ao redor começam a palpitar e a colocar mais peso nas suas costas, mais cobrança. Aqui entra um conceito essencial na psicologia do desenvolvimento. A diferenciação do self, de Murray Bowen, é a capacidade de separar os seus pensamentos e os seus sentimentos daquilo que os outros esperam de você. Entendeu? Vou repetir. Essa diferenciação do Murray Bowen é a capacidade de separar os seus pensamentos dos seus sentimentos do que aquilo que as pessoas esperam de você. Jó manteve a sua integridade porque ele sabia quem ele era diante de Deus, independente do que os amigos falavam. O seu cérebro precisava filtrar os ruídos externos. E se você observar a ansiedade e o julgamento de todo mundo, você não terá energia para reconstruir a sua própria vida, porque você vai estar focado em coisas que você não tem controle. E a pergunta de reflexão aqui: de quem são as vozes que você está permitindo que ditem o seu valor nessa fase difícil? Da opinião dos outros ou da promessa de Deus? E agora vem o passo número 3, a virada da neuroplasticidade, da fé. Nesse capítulo, Jó, que finalmente tem um encontro com Deus, ele não recebe uma explicação detalhada do porquê sofreu, mas ele recebe uma revelação de quem Deus é. E ele diz a frase mais famosa do livro: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu estou toda arrepiada, porque Jó só conhecia de ouvir falar de Deus. Ele não conhecia o Deus que nós conhecemos hoje, de maravilha, prodígios e milagres. Ele não conhecia igual. Eu não sei se você já teve essa intimidade, se você já teve essa vivência, mas ele não conhecia. Ele só conhecia de ouvir falar, e mesmo assim a sua fé se permaneceu inabalável. Então, quando Jó muda o seu foco da dor para a grandeza de Deus, a Bíblia diz que a sua sorte mudou. A neurociência chama essa mudança de foco de reconfiguração cognitiva, através da neuroplasticidade. Quando paramos de focar no problema, na fase difícil, e focamos no aprendizado e no propósito maior, no plano
Por que que Deus deixa nos passar por aquela fase, por aquele processo? É para amadurecer, é para aprender alguma coisa. Então, o quanto antes nós aprendermos, mais rápido vamos sair dali. Ao invés de ficarmos frustrados, estressados, reclamando, murmurando, por que Deus? Por que isso? Por que comigo? E quando focamos no propósito, no aprendizado, nós literalmente mudamos as conexões sinápticas do nosso cérebro. É comprovado cientificamente. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo de crescimento, de gratidão. Os ventos contrários não vieram para te destruir. Eles vieram para te arrancar as folhas secas e fazer as suas raízes irem mais fundo. Deus usa o deserto para moldar a estrutura da mulher que vai suportar o peso da promessa que está por vir. Então, vamos concluir aqui, minha amiga. Deus devolveu a Jó o dobro de tudo que ele tinha antes. Que você entenda que o final da sua história não é o caos que você está vivendo hoje. Eu não sei se é um divórcio, se você perdeu alguém, se você está recomeçando profissionalmente. Essa fase difícil é apenas um capítulo, não o livro inteiro. Se os planos de Deus não podem se frustrar, descanse o seu coração. Você não precisa entender o vento. Você só precisa confiar em quem controla o mar, em quem sabe de todas as coisas. Então, escreva aqui embaixo nos comentários. Os planos de Deus não serão frustrados na minha vida. Declare isso hoje para a mudança química já começar aí no seu cérebro e fortalecer a sua fé. Se este vídeo trouxe paz para a sua alma, clique no gostei, se inscreva no vídeo e compartilhe com aquela mulher que você sabe que está enfrentando uma tempestade, mas que vai passar, porque os planos de Deus não podem se frustrar. Um beijo grande e até o próximo vídeo.